Pessoal, nesse vídeo vamos tratar do item 3.2.1, princípio da legalidade, juridicidade. O princípio da legalidade é um princípio constitucional expressamente previsto no artigo 37. O artigo 37 da Constituição, como vocês sabem, ele elenca os 5 princípios expressos da administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A eficiência é um princípio que foi inserido pela emenda constitucional 19/98. Os outros princípios foram já consagrados desde a promulgação do texto constitucional. Agora, o princípio da legalidade, ele tem uma origem até mais remota, né? Deixando de lado outras fontes que poderiam ser citadas historicamente falando, é muito importante destacar que na própria origem do direito administrativo, né, se a gente pensar no direito francês, na própria origem do direito administrativo, o princípio da legalidade já se encontrava ali presente. Como vocês sabem, eu abordo isso no livro, com a Revolução Francesa de 1789, nós tivemos a passagem do Estado absolutista para o Estado de Direito. E nessa passagem do Estado absolutista, que era um Estado ilimitado, que não encontrava, portanto, limites na sua atuação, para um Estado de Direito, inicialmente na sua vertente liberal, nós tivemos essa passagem, a partir da Revolução Francesa, com a consagração de limites à atuação do Estado. Sai de cena o Estado absolutista e ilimitado, que podia fazer o que bem entendia, até porque naquela época o poder do rei muitas vezes era justificado por uma ideia divina. Era muito comum se afirmar que o rei era uma espécie de representante de Deus na Terra, e por conta disso, se Deus é infalível, o rei seria infalível, e o Estado se confundia com a figura do rei, né? Aquela ideia clássica atribuída ao rei Sol, Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Portanto, se o Estado era o rei e o rei representava a vontade de Deus na Terra, o rei não errava e logo o Estado não errava. O Estado absolutista era um Estado arbitrário, que não tinha limites na sua atuação. Não havia como se imputar erros a esse Estado e por isso era um Estado que não respondia por danos causados a terceiros. Aquela ideia que aparece com a máxima inglesa "The king can do no wrong", o rei não pode errar e logo o Estado também não erra. Bom, essa ideia absolutista sai de cena e entra em cena uma nova ideia. Após a Revolução Francesa se consagra o Estado de Direito porque é um Estado limitado pelo direito. E essas limitações são variadas. Se consagra com a Revolução Francesa de maneira definitiva a concepção do princípio da legalidade, a concepção de um princípio da separação de poderes ou funções, e também se consagra de maneira definitiva um catálogo de direitos do homem e do cidadão, que representariam, portanto, 3 grandes limites à atuação do Estado e seriam pilares desse Estado de Direito. Pois bem, uma dessas limitações, um desses pilares ao Estado de Direito, do Estado de Direito, é o princípio da legalidade. E na ideia tradicional que para a maioria da doutrina vigora até hoje, a ideia de que a partir daquele momento, pós-Revolução Francesa, o Estado só poderia fazer aquilo que a lei autorizasse. É muito comum a gente encontrar essa afirmação nos livros, nos manuais. O Estado só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Aliás, é muito comum fazer uma distinção aqui entre a legalidade do direito administrativo e a legalidade aplicada à iniciativa privada. Enquanto o Estado só pode fazer aquilo que a lei autoriza, os particulares podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Uma frase clássica que no Brasil ficou muito conhecida a partir da doutrina do professor Elie Lopes Meirelles e que para muitos vigoraria essa ideia até hoje. Bom, em relação à legalidade administrativa, o Estado só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Essa é uma frase que se justificaria por esse contexto histórico. Vejam, se sai de cena o Estado absolutista, um Estado arbitrário, um Estado do terror, e entra em cena o Estado de Direito, limitado pela ordem jurídica. Após uma Revolução Burguesa, a Revolução Francesa de 1789, vejam, o povo, ao assumir o poder, pós-Revolução Francesa, vai olhar para o Estado como um inimigo. Então é natural olhar para o Estado com medo, dizendo: Estado, você cometeu arbitrariedades até hoje, então eu tenho medo de você. A partir de agora, Estado, você só pode atuar se o povo deixar, se a população autorizar.
Como não dá para consultar cada indivíduo, vamos ter aqui um sistema de representatividade. O poder legislativo, teoricamente, vai ser composto por representantes do povo e, através da lei, esses representantes do povo vão dizer qual é a vontade geral, qual é a vontade da população. Então, a lei, fruto da vontade popular, representaria essa vontade popular e, a partir da lei, o povo autorizaria a atuação do Estado. Por isso, o Estado só pode fazer aquilo que a lei autoriza, porque o povo, ao assumir o poder, com medo do Estado, usa a lei agora para se proteger. Bom, evidentemente que essa tese ainda é uma tese majoritária, inclusive hoje na doutrina, mas ela vem sofrendo algumas mutações. Né? A gente hoje tem uma ideia um pouco mais ampla, que é a mera ideia de legalidade. Na ideia tradicional de legalidade, o Estado só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Hoje, o parâmetro para saber se a atuação do Estado foi válida ou não é apenas a letra da lei. Hoje a ideia é mais ampla. Especialmente após a Segunda Guerra Mundial, com o movimento do pós-positivismo e com o movimento do neoconstitucionalismo, um novo constitucionalismo que marcou as constituições pós-Segunda Guerra Mundial, o que se tem hoje é que a atuação do Estado, ela não basta que respeite a lei para ser válida. A atuação do Estado, ela tem que respeitar não só a letra da lei, mas todo o ordenamento jurídico, inclusive os princípios que o compõem. A ideia de que o Estado precisaria apenas respeitar a lei, que é uma ideia positivista, ela entrou em colapso justamente com a Segunda Guerra Mundial, onde algumas atrocidades foram praticadas em nome da lei, ou com fundamento na letra da lei, na Alemanha nazista, na Itália fascista, e o que se percebeu foi um esgotamento do positivismo jurídico. Essa ideia de que o Estado tem que respeitar apenas a letra da lei, e isso seria suficiente para garantir uma atuação justa e correta, isso cai e entra em cena, então, o pós-positivismo. Uma das suas principais características é justamente garantir a normatividade primária dos princípios jurídicos. Os princípios, assim como as regras. Os princípios são normas jurídicas primárias, que vinculam primariamente. Não devem ser aplicados apenas na hipótese de lacuna, como parece dizer o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Podem ser aplicados os princípios no caso de lacuna, sem dúvida, mas não apenas no caso de lacuna. Os princípios jurídicos hoje são normas jurídicas primárias, de modo que a atuação do Estado, para ser válida, tem que respeitar a lei, mas tem que respeitar o direito como um todo, inclusive seus princípios. A isso se dá o nome de princípio da juridicidade. O princípio da juridicidade é uma ideia de legalidade ampliada. A atuação, para ser legítima do Estado, tem que respeitar a lei e o direito. O respeito à lei sempre foi legalidade. O respeito à lei e ao direito significa princípio da juridicidade, que é uma concepção que aparece no artigo 2º, parágrafo único, inciso 1, da Lei 9784/99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Diz lá que a administração pública federal tem que respeitar a lei e o direito. O que significa isso? Princípio da juridicidade. Ao longo do livro, nós abordamos alguns exemplos dessa releitura do princípio da legalidade e da absorção desse princípio da juridicidade. Quando discutimos a questão do ato vinculado discricionário, quando discutimos a questão do decreto autônomo e do decreto regulamentar, por exemplo. Em outras passagens também, inclusive nesse capítulo 3, quando falamos do princípio da legalidade, mas não apenas dele. Falamos também de outros princípios expressos e implícitos que ordenam o direito administrativo, que vinculam o direito administrativo. Tá ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.